Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações, vamos adorar, vamos engrandecer, pois o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, verso 7 em diante. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la. Porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não o são, mas mentem, eis que eu farei com que venham e adorem diante de teus pés e saibam que te amo. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Eis que em breve eu venho, retenho o que tu tens, para que nenhum homem tome tua coroa. Aquele que vencer eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos vivendo numa época da quarta revolução industrial, onde vemos aí os avanços da tecnologia, trazendo de certa forma uma certa comodidade, um certo conforto às nossas vidas, né? Hoje em dia nós não ficamos mais em filas. Tá certo que existem alguns setores do Estado que estão bem deficientes por falta de investimento, mas vemos hoje toda uma agilidade para a quantidade de pessoas que habitam em determinadas regiões por conta do avanço de tecnologia, solucionando a questão do tempo. Hoje em dia um juiz aí, é possível que o juiz faça o julgamento por videoconferência. Entramos no Poupa Tempo, São Paulo, lá na Sé, e temos o autoatendimento, né? Isso diminui as filas e ajuda a gente a ganhar tempo, a ganhar recurso, e tempo é dinheiro aqui na capital, sabemos muito bem disso. Essas tecnologias nos ajudam muito, e aproveitar bem o tempo é algo muito importante. Podemos diversificar outras tarefas, podemos estar realizando outras ações pela questão do tempo. E no que diz respeito à nossa vida, à nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, nós estamos praticamente correlacionados à questão do tempo. Não pedimos para vir ao mundo, mas temos um tempo de existência nessa terra. Sabemos que neste corpo que estamos aqui, somos provisórios desse corpo palpável. Sabemos que somos criaturas de existência eterna, e onde queremos passar a eternidade é algo muito importante. No domingo passado eu estava pregando sobre a parábola das minas, e isso nos traz à tona uma exortação muito importante. Fizemos aqui um estudo muito longo, não deu tempo de nós concluirmos tudo, e sabemos que existem muitos mistérios preciosíssimos no que diz respeito a minas, a talentos, a competências, ao tempo que temos disponível para adorar a Deus, para servir a Deus. E somos questionados diante da reflexão da parábola das minas, o que temos feito com o tempo tão precioso que temos. Bem sabemos que num domingo como esse, aqui nas grandes capitais, como na capital de São Paulo, é o dia que as pessoas têm para o descanso. Muitos pastores já estrategicamente veem que existem concorrências no que diz respeito à adoração. Alguns pastores, não que nós pensamos nisso, mas já imaginamos a consequência, né? Alguns pastores não querem mais disputar
o culto das 18 horas com o Campeonato Brasileiro. Porque muitos membros só saem de casa depois que vem o resultado do jogo, que acaba ali às 18, às 18h30, e fica um negócio complicado, né? A igreja muitas vezes vai flexibilizando sua liturgia de culto, sua agenda de horários de culto, por conta de um concorrente externo. Não se pode servir a dois senhores, o mestre disse isso. Não existe ninguém em pé de igualdade ao Trino Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Mas na consciência das pessoas, às vezes, elas se veem divididas, amantes de dois senhores, e querem servir a dois senhores, querem agradar a dois senhores e atender às ansiedades da carne. E por isso não se pode agradar a dois senhores. O espírito em que vós habita, ele sente ciúmes, ele fica entristecido quando ele é trocado por coisas efêmeras da terra. Não vou aqui exortar proibição de que você hoje torça lá pela nossa seleção, a seleção brasileira, mas é algo enfático. Basta você ter sensibilidade ao Espírito Santo e você vai perceber criaturas iníquas, nocivas, espirituais e malignas, pagãs, estão sendo invocadas em rituais dentro do campo, tanto dentro como no início, na inauguração desse grande evento, vemos ali terríveis demônios pagãos sendo invocados, que exigiam coisas terribilíssimas. Então, estejamos atentos como administramos bem o nosso tempo. O nosso tempo é muito precioso. Nesta manhã aqui, a Remanescente Cristã Filadélfia, ela já começa bem cedinho, pela madrugada. Já estamos orando, pedindo a Deus a bênção do Senhor. Estamos pedindo a proteção do Senhor. Estamos vivendo dias maus, terríveis. Chegamos a um ponto em que nós cristãos não temos tantos direitos quanto pessoas que vivem práticas desse mundo, práticas alegres desse mundo, práticas ideológicas desse mundo, que são totalmente aversivas ao cristianismo e ao pensamento cristão. Enquanto muitos estão aí preocupados qual será o resultado dos jogos, na calada da noite, leis que vão cercear a pregação da palavra estão sendo ali ratificadas na canetada. Ou seja, às vezes o próprio crente iludido está votando em pessoas que são seu inimigo. Ele tem aquele discurso bonito, humanitário, de justiça social, mas ele quer a sua destruição. Ele não quer que Jesus Cristo reine. Ele não quer que Jesus Cristo expanda o seu reino. Haja visto o sofrimento de muitos dos nossos irmãos na janela 1040, onde esses grupos ideológicos já ganharam força. Eles estão lá triturando os nossos irmãos e impedindo que o reino de Deus cresça. No capítulo 19 de Lucas, verso 27, veja que depois de um interregno, depois de um período de tempo em que o Senhor ali concede os galardões aos seus servos fiéis e traça um juízo também sobre os servos que não desenvolveram com as minas, veja o que ele diz no verso 19, 27. Mas estes meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então veja que o Senhor Jesus Cristo, ele cumpre a sua grandiosa obra de redenção na cruz do Calvário. Ele ascende aos céus e se assenta, como disse o escritor de Hebreus, se assenta à direita do Deus Altíssimo e assume posição digna de ser adorado ao nível do Deus Altíssimo, porque ele pagou o preço da redenção, da expiação dos nossos pecados. Mas vai chegar um momento em que ele vai se levantar do trono e virá com as tropas celestiais para reivindicar o reino. Porque existe um povo, existem grupos de pessoas que, como disse aqui, eles não querem que o rei reine sobre eles. Eles tentam impedir que o rei reine. No início da parábola das minas aqui, nós vemos claramente no verso 19 e 14,
Mas os seus cidadãos odiavam-no. Enviaram um mensageiro após ele, dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. E não foi bem assim na conspiração do Senhor Jesus Cristo? Existia um grupo religioso ali que dominava o aparelho religioso, e quando viram e comprovaram, segundo as Escrituras, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Rei, herdeiro do trono, o que eles fizeram? Conspiraram contra o Senhor Jesus Cristo ao ponto de levá-lo à cruz com falsas acusações. Então veja que aqui, muitos daquela época que não queriam que o Senhor Jesus Cristo reinassem, já tiveram a sua condenação e a sua destruição quando Jerusalém foi destruída no ano 66. Começou o grande cerco de Jerusalém, e ali as forças de Vespasiano e de Tito, durante um cerco de 3 anos e meio, que só foi concluído lá no ano 70, muitos desses maiorais, desses religiosos, desses escribas e fariseus e saduceus foram destruídos. Muitos morreram de fome, pois diante de um cerco de 3 anos e meio, foi algo terrível. O Senhor Jesus Cristo disse acerca da profecia, do que ali estava relacionado, do templo de pedra sobre pedra ser tirada, toda a riqueza do templo de Herodes será ali saqueada pelos romanos, e muitos morreram de fome. Muitos que participaram do plebiscito, não, nosso rei é César, crucifica-o, também tiveram mortes terríveis naquela circunstância. Então veja que os sentimentos daqueles que não queriam que o Senhor reinasse naquela época, visto que o Senhor Jesus Cristo ele entra de forma triunfal, triunfante em Jerusalém, para ser coroado na cruz do Calvário, no ápice da cruz, ele entra ali montado num jumento, semelhante a uma cerimônia de coroação, onde os reis montavam em mulas, em jumentos, e assim eram consagrados como reis. Veja que o Senhor Jesus Cristo cumpriu isso de forma impecável. Eles foram julgados, e muitos nos dias de hoje ainda têm chance de se arrepender quando abrirem as portas de seus corações para aceitar ao Senhor Jesus Cristo e dizer: reina sobre mim, Senhor Jesus, controla os meus sentidos, controla a minha vida, toma conta do meu ser. Eu repudio, eu renuncio, eu repudio a partir dessa data a arrogância, o orgulho de tudo aquilo que eu construí no ambiente acadêmico ou patrimonial, ou em bens e riqueza. Eu busco o Senhor Jesus Cristo, o mesmo esvaziamento que o Senhor passou. Abriu mão da coroa de glória sem deixar de ser rei, esvaziando-se, assumindo forma de servo e sendo fiel até a morte, morte de cruz. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem quiser salvar os seus bens e a sua riqueza, perderá a salvação da sua alma. Mas quem quiser salvar a sua alma pela confissão de fé no Senhor Jesus Cristo, salvá-la. Temos diante de nós ainda essa questão do tempo. Aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, gostamos de participar dos cultos, ficamos emocionados com os louvores, e uma coisa é bem certa: minas foram assim colocadas em nossas vidas, a começar pela grande preciosidade do próprio Consolador ter sido colocado sobre a nossa vida. E lá em 1 Coríntios 12 nós vemos que ele dispensa sobre as nossas vidas, segundo a capacidade, segundo o organismo de cada um, conhecendo o coração de cada um deles, ele dispensa sobre as nossas vidas diversidades de dons, línguas, variedade de línguas, visões, revelações, palavra da ciência, palavra da sabedoria. Nós vemos lá os dons ali relacionados em 1 Coríntios 12. Na mensagem de domingo passado eu falei sobre os 5 ministérios, citei até o apóstolo Paulo, que tinha todos os dons e todos os ministérios sobre a sua vida. Ele tinha os 5 ministérios, era apóstolo, profeta, era mestre, era evangelista, missionário, ele tinha todos os ministérios. E para uma obra de tão grande envergadura, para atingir tamanha extensão e expandir o reino, porque Paulo,
ele é bem diferente desses que são condenados em Lucas 19, 27. Em Lucas 19, 27, esses que são mortos na frente do rei, não querem que o rei governe. Não queremos que este rei nos governe. Não queremos que o pensamento conservador nos governe. Esses morrem, mas Paulo não. Ele sabia da preciosidade, dos valores do reino, as palavras do Senhor Jesus Cristo, e ele lutava para a expansão do reino. Ele tinha em sua consciência, o Espírito que estava sobre a sua vida o fazia lembrar: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Não é à toa que o autor, o escritor desta frase, deste pensamento, deste verso inspirado pelo Espírito Santo foi Lucas. E Lucas participou juntamente com Paulo na segunda viagem missionária. Ele escreveu, ele relatou todo o livro de Atos ali, as experiências de Paulo, lutando para que o reino expandisse. Temos diante de nós essa responsabilidade. Os dons, os talentos, as minas foram concedidas à nossa vida. O que estamos fazendo com o tempo que nos é possível? A saúde que temos em nossos corpos. Existem dons e talentos inerentes do nosso caráter, da nossa vida, que podem ser colocados à disposição do reino. Muitos podem dizer: mas eu sou analfabeto, eu não tenho como falar, eu sou pobre, eu sou fraco. O poder de Deus nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. O Espírito Santo vem para cumprir esse papel, para preencher os nossos vazios. Veja que um recebe apenas uma mina, um trabalho, tem um valor monetário de 90 dias de trabalho, ele gera mais 10 minas e vai ser governador, vai ser prefeito. Quando o Senhor volta para galardoar a sua igreja, os seus servos, ele vai ser prefeito de 10 cidades. O segundo lá, que assim referenciado, ele com uma mina ele gera mais 5 minas e ele vai ser assim presenteado, galardoado na vinda do Senhor. Depois de um longo interregno, ele vai receber a prefeitura de mais 5 cidades. E veja que o outro recebe uma oportunidade. Ele recebe uma oportunidade, ele ali embrulha num lenço, guarda e não obedece o seu Senhor, porque tem uma compreensão errada do seu Senhor. Ele embrulha num lenço e devolve. Eles obedeceram ao Senhor. O Senhor disse, deu ordem: negociem enquanto eu me afasto. Enquanto eu vou lá receber a minha condecoração, você negocia com essa mina que eu te dei. Ele ali, compreendendo errado e desobedecendo as ordens do rei, do Senhor, ele embrulha. Aqui, um pouco diferente da parábola dos talentos, né? Nós vemos que aquele que enterrou o talento é jogado nas trevas exteriores. Esse aqui que embrulhou num pano, ele não é jogado nas trevas exteriores, né? Mas ele fica sem galardão, ele fica sem premiação. E é esse talvez o que distingue um pouco, né, a parábola das minas da parábola dos talentos. E o que temos feito com o nosso tempo? O que temos feito com o nosso recurso? É hora de observarmos que o Senhor nos deu ordem. Assim como Ele deu ordem para negociar com as minas, Ele nos deu ordem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E por onde começamos? Começamos pela intercessão. Uma grande obra tem que ser realizada dentro dos nossos lares. E por onde começamos? Se a nossa família já é convertida, o nosso testemunho, pedir força e o poder do Espírito Santo para testificar no nosso bairro. As pessoas têm que nos olhar nas ruas e nós sermos identificados. Me lembrei agora de um aluno falando: olha, eu passei de carro lá e eu vi o pastor e a pastora lá de mãozinha dada. Ou seja, o testemunho é muito importante. As pessoas têm que olhar para o nosso testemunho, nossa forma de falar, nossa forma de agir.
e assim apontar e ver um testemunho, nos ver neste mundo de trevas, que nós valorizamos a família, que nós valorizamos o casamento, que nós testificamos a mensagem do Senhor Jesus Cristo através do nosso comportamento. O mundo quer ver isso, e isso de certa forma traz muita irritação no mundo, porque não suporta esses valores. Como eu disse, eles não suportam o Rei, o Senhor Jesus Cristo, não suportam a sua palavra e não suportam as suas ordenanças no que diz respeito à família. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã de domingo, nessa manhã em que celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo toque profundamente no teu coração, na tua vida, você que nos assiste aí pela plataforma do YouTube, para que você reaproveite, repense os seus valores, a sua agenda de urgências e coloque com urgência a salvação da sua vida, da sua família e da obra de Deus que precisa ser feita. E o Senhor convoca, o Senhor comissiona você nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te amamos, te adoramos, queremos testificar, suplicamos o poder do Espírito Santo para negociar com as minas, com os talentos a nós conferidos. Ajuda-nos, ó Santo Espírito, neste momento a colocar a nossa vida e os nossos sentidos à tua disposição. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cura as nossas enfermidades. Muitas vezes colocamos enfermidades, muitas vezes colocamos certas doenças emocionais como obstáculos. E em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, cura, restaura, age, Pai Santo, como tu usaste Ezequiel, como tu usaste Timóteo, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo tendo corpos enfermos, eles fizeram a obra de Deus e atenderam ao teu chamado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que as forças opositoras das trevas sejam afugentadas pelo fogo do Santo Espírito, que os inimigos do Evangelho, da palavra de Deus, sejam derrotados pelo fogo do Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Santo Espírito, usa as nossas vidas. Eis-nos aqui. Nesse momento, a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.